noite, seja bem-vindo a mais um programa Conectar. Antes de entrarmos em nossa reflexão, quero convidar você a uma oração. Pai amado e eterno, nós queremos pedir agora a Tua bênção sobre as nossas vidas. Estamos novamente diante da Tua palavra e oramos para que o Teu Santo Espírito nos conduza neste ensino. Nosso desejo é aprendermos mais da Tua palavra para podermos, Senhor, vivermos em obediência a ela, Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. A leitura hoje de nossa reflexão se encontra em Mateus capítulo 10, do verso 1 ao 10. Nós vamos ler do verso 1 ao 4. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Estes são os 12 enviados. A palavra apóstolo significa enviado. Então, Jesus chama estes homens e agora os envia. Estes 12 apóstolos recebem de Jesus uma causa e uma missão. Eles recebem um sentido agora para viver. Eles vivem pela implantação do reino de Deus. Eles são agora aqueles que devem defender os valores e os princípios do reino de Deus. E recebem a missão de pregar o evangelho do reino, de anunciar a todas as pessoas o reino de Deus. Nós sabemos hoje que esta causa, esta missão, ela foi estendida a nós. Eu e você devemos hoje implantar o reino de Deus. Nós precisamos lutar pelos valores do reino de Deus e também anunciar o reino de Deus. Ao sermos escolhidos, chamados, enviados por Jesus, nós precisamos olhar para nós e percebermos como vivemos. Existe uma causa, existe uma missão. O que fazemos de nossas vidas? Nossas vidas estão nesta causa da implantação do reino de Deus? Estamos realmente vivendo de maneira a tornar conhecidos os valores do reino de Deus? Nossas escolhas, nosso proceder, a nossa ética de vida, moral, profissional, acadêmica, ela manifesta os valores do reino de Deus? Porque somos nós que devemos implantar o reino de Deus. Devemos fazer com que este reino, assim como um fermento que penetra a massa, nós devemos fazer com que o reino de Deus vá penetrando por todas as esferas da vida. E temos a missão de anunciar o reino de Deus, de pregar o evangelho da cruz. Eu e você temos essa missão. Por isso eu te pergunto, como você está vivendo? O que tem feito da sua vida? Jesus escolheu aqueles homens e Ele escolheu você também. O verso 5 e o verso 6 diz assim: Jesus enviou estes 12, que são os 12 apóstolos, com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel.
Nós não podemos nos esquecer que nós estamos vendo uma história que está presa a um momento histórico, a um determinado tempo dentro da história. Este trecho que nós acabamos de ler era uma ordem clara, específica para aquele momento da história onde os discípulos, os apóstolos estavam sendo treinados por Jesus na pregação do Evangelho, na experiência do evangelismo. E neste momento histórico, eles deveriam concentrar sua mensagem somente aos israelitas. Mas hoje nós sabemos que Jesus, já ressurreto, orienta os seus apóstolos, os seus discípulos, estes mesmos homens, a pregar o Evangelho a todas as pessoas, a todas as etnias, a todos os povos. Não podemos ler este texto e querer defender que o Evangelho, por exemplo, deve ser pregado somente aos israelitas. Este era um momento específico da história, onde eles estavam sendo preparados, treinados, para depois serem enviados ao mundo. O verso 7 do nosso texto, Mateus capítulo 10, diz: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Os apóstolos de Jesus estavam sendo treinados para anunciarem que o reino dos céus estava próximo. Quando Jesus sobe aos céus e os seus apóstolos recebem o Espírito Santo de Deus no Pentecostes, eles saem pregando essa mensagem: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Paulo também anuncia essa mensagem: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Esta era a mensagem que devia ser anunciada. Mas o que significa nós pensarmos que o reino dos céus, o reino de Deus está próximo? O reino está próximo não se refere especificamente a um tempo dentro do nosso calendário, do nosso cronos. É verdade que Jesus chega e a sua entrada no nosso mundo, de certa forma, autentica a entrada do reino de Deus em nosso mundo. Mas o reino de Deus, ele está próximo porque ele se torna alcançável. Todos nós, em Cristo, nos tornamos integrantes, súditos do reino de Deus. O reino de Deus está próximo porque Jesus Cristo veio ao mundo, morreu a nossa morte na cruz, pagou o preço dos nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou, vivo está, e todo aquele que crê nessa mensagem, a mensagem de que o reino dos céus está próximo, porque Jesus se mostrou presente, Jesus encarnou, Jesus ressuscitou, alcança o reino de Deus. Então, aquele que crê em Jesus, ele se torna um súdito, um morador no reino de Deus, se torna um filho de Deus, e o reino de Deus se torna presente nele, porque o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, vem habitar naquele que crê. Então agora ele é um cidadão do reino, embora ele ainda esteja no mundo presente, mas é um cidadão do reino. Então o reino de Deus está próximo de todos, é alcançado pela fé. Basta você crer na pessoa de Jesus Cristo como Filho de Deus, o Salvador, o Cordeiro que por nós morreu e ressuscitou,
e o reino de Deus é alcançado por todo aquele que crê. Ele está próximo. Essa era a mensagem que devia ser pregada, e essa é a mensagem que nós devemos continuar pregando até que Jesus Cristo volte novamente e estabeleça fisicamente então também o seu reino em nosso mundo. O verso 8 do nosso texto diz: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, dê também de graça. Bom, nessa passagem nós vamos encontrar o que eu diria ser ações daqueles que anunciam o reino de Deus, ações que devem ser vividas e praticadas por aqueles que têm uma causa neste mundo que foi dada por Jesus, implantar o reino de Deus. Nós devemos ir anunciando esse reino de Deus e curando os enfermos, ressuscitando os mortos, purificando os leprosos, expulsando os demônios. É verdade que Jesus fez isso literalmente, e ainda pode fazer isso através das nossas vidas de uma forma literal. Vidas podem ser curadas através de nossas orações. Recentemente nós estamos aqui alegres, pela cura do pequeno Theo, filho do pastor Décio, que agora fez exames e, segundo o médico, eles estavam extasiados pelo resultado da cirurgia, mas nós sabemos que Deus estava naquela cirurgia. Nós oramos, nós clamamos, e Deus ouve, e Deus cura. Deus também pode, claro, curar sem fazer uso dos médicos, operando um milagre na vida das pessoas. É verdade. Deus tem ressuscitado pessoas. Quantas vidas muitas vezes não entram pelas portas das igrejas mortas espiritualmente? Deus traz vida a elas, ressuscita essas pessoas, e agora estão cheias de vida em Cristo Jesus. Aqueles que estavam imundos pelo pecado têm sido purificados, libertos. Nós temos, em nome de Jesus, expulsado demônios, pessoas possessas. É verdade, a igreja tem feito isso. Jesus nos deu essa autoridade. E é muito comum às vezes depararmos com pessoas endemoniadas, principalmente pessoas que estavam envolvidas no espiritismo, pessoas que mantêm o ódio, muitas vezes atreladas aos seus corações. Pessoas assim, elas têm uma tendência de serem dominadas por espíritos malignos, demônios. E nós vemos pessoas assim sendo libertas através da igreja. Mas há uma libertação espiritual que nós precisamos fazer, que não se faz apenas de um indivíduo, porque às vezes você até pode ir lá expulsar o demônio de um indivíduo, libertá-lo como pessoa, como indivíduo das garras desses demônios, mas ele continuar sendo ainda escravo, oprimido pelos demônios que regem sobre uma sociedade. Nós sabemos que a sociedade, diz a Bíblia, ela está debaixo de domínio de principados e potestades. Esses principados e potestades atuam sobre governos. Estes principados e potestades fazem com que autoridades governamentais exerçam poderes malignos sobre a vida de indivíduos, de pessoas, muitas vezes oprimindo-os economicamente, oprimindo-os de forma a não lhes permitir terem condições de se autossustentarem, de ter uma vida digna, roubando-lhes a dignidade como ser humano. Principados e potestades que usam desses homens, que manipulam aqueles que estão no poder, como homens que manipulam bonecos,
com as mãos, manipulam estes homens de autoridade. É por isso que a gente vê tanta corrupção, tantas coisas erradas, né, no meio destes que ocupam e detêm o poder, porque eles são objetos e alvos do ataque do inimigo e da fúria do inimigo, porque eles sabem que dominando essas pessoas, suas mentes, seus corações, eles ferem a todos nós, mesmo nós que somos cristãos, porque nós estamos debaixo dessa lei governamental, destes homens que exercem essa autoridade, e muitas vezes eles criam leis que nos prejudicam. Quantos cristãos não estão morando em barracos e sequer têm esgoto, e pegam doenças das mais sérias, muitas vezes perdem a vida por causa dessas doenças. Por quê? Porque esses principados e potestades dominam aqueles que têm autoridade. Estes homens corrompem o dinheiro e não fazem saneamento. Não aconteceu isso durante os 12 anos dos governos anteriores, que nunca terminavam de fazer aquela transposição do Rio São Francisco? Principados e potestades. Então, libertar alguém espiritualmente na sua individualidade é até mais fácil do que libertá-lo dessa possessão demoníaca que existe sobre a nação. Uma nação que está dominada, né, por esses principados e potestades. Nós precisamos orar pelas nossas nações. Por isso a Bíblia diz orar pelas nossas autoridades, para que tenhamos paz. Orar para que esses homens se convertam a Cristo, né? Para que esses homens tenham um coração mais sensível ao povo, para que esses homens parem de roubar dinheiro, parem de aumentar seus salários e comecem a construir saneamento para as pessoas que precisam, comecem a construir hospitais para aqueles que precisam, distribuir remédios para os que necessitam, dar alimento para as crianças nas escolas. Parem de ficar fazendo superfaturamentos. Nós temos que orar para estes homens que estão no poder, porque eles são alvos das forças malignas. Essas ações todas, né, que aqui eu descrevi a vocês, eles deveriam praticar enquanto pregavam a mensagem do reino. São ações que eu diria também de compaixão, né? Ações que devem ser mobilizadas pelo amor, não pela ganância, tá? Veja só o que diz o final do verso: vocês receberam de graça, deem também de graça. Eles não devem cobrar, né? Ou pelo menos não deveriam cobrar por essas ações. Fazer o bem é ato de generosidade. O verso 9 e 10 diz assim: não leve nem ouro nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. É interessante essa passagem, porque eles estão sendo enviados e ensinados por Jesus que eles deveriam depender exclusivamente de Deus. Eles não deveriam levar ouro nem prata, eles não deveriam ter os seus corações presos, confiando nos recursos próprios que eles tinham. Jesus ensina que eles deveriam se despojar de tudo. Nem saco de viagem deveriam levar, um saco de dormir, nem túnica extra. É para ir só com aquilo que eles estavam vestidos. E Jesus disse que eles deveriam fazer isso, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Jesus está dizendo que eles receberiam sustento, porque agora eles eram trabalhadores de Deus. Eles eram funcionários do reino, o reino que pertence a Deus. Então Deus está garantindo para eles que daria o que eles necessitassem, a provisão que eles necessitassem. Jesus está dizendo para eles que, na medida que eles estão agora empenhados no trabalho do reino, Deus proveria o que eles necessitassem.
e que eles eram dignos disso, desse cuidado. Então Deus ia tocar no coração certamente de homens e mulheres na caminhada deles, para dar a eles abrigo, para dar a eles a comida que eles precisassem enquanto eles estavam pregando. Isso nos lembra do ensinamento de Jesus lá no Sermão do Monte, que eles não deviam se preocupar com o que haveriam de comer, nem beber, nem vestir, que o próprio Pai cuidaria disso para eles. E Deus toca nos corações de pessoas, no meu coração, no seu coração, para poder ajudar e manter aqueles que estão pregando a palavra. O reino dos céus, o reino de Deus, é o ambiente no qual Deus está agindo por meio de seus filhos para libertar outros filhos que ainda estão escravizados e fora das fronteiras desse rio de vida, né? No reino de Deus, a restauração da dignidade da vida humana ganha importância singular. Ninguém pode comprar vida, pois somente Deus pode conceder vida. E toda vez que alguém condiciona o favor e a generosidade de Deus, seja uma barganha financeira, um ato de penitência, um esforço pessoal, qualquer relação de troca, a graça de Deus fica sujeita às leis do comércio. Quando alguém afirma que o favor de Deus depende de uma fita amarrada no pulso, de um cordão no pescoço, de uma escadaria a ser subida de joelhos, ou de uma oferta na igreja, aí está um falso profeta pronunciando uma falsa profecia. Aí está alguém vendendo o Evangelho de Deus. E os discípulos de Jesus estavam proibidos de colocar preço naquilo que não tem preço. A vida humana não tem preço. A graça de Deus não tem preço. Por amor, Deus se entregou na cruz. Por amor, nós devemos levar este Evangelho. Eles são estimulados a se despojarem de tudo, ao mesmo tempo, como vimos, foram estimulados a não cobrarem por nada. Então significa que eles eram estimulados a dependerem totalmente da ação de Deus. Então, a lógica do funcionamento do reino de Deus é que eu vou vazio, despojado de tudo aquilo que é externo, material, anuncio o amor, a bondade, a graça de Deus, sem nada ter e sem nada pedir. O Evangelho de Deus, então, quando alcança o coração daquele que ouviu esta mensagem, que compreendeu o Evangelho, a verdade, essa pessoa, livremente, não coagida por minhas palavras, por minhas solicitações, mas livremente, é impelida pelo Espírito de Deus a suprir as minhas necessidades. Eu vou vazio, nada peço, o Espírito impele aquele que se abre ao amor. Que coisa bonita! É assim que deveríamos viver a dependência do Evangelho, porque o trabalhador, ele é digno do seu salário. Então, os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles ofereciam gratuitamente o reino de Deus, ao mesmo tempo que eles sobreviviam da graça dos seus anfitriões, que eram certamente tocados por Deus para sustentá-los. Aquele que anuncia o reino de Deus é digno de receber salário. Mas salário aqui não era salário mensal, era diário. Pregar o reino de Deus, anunciar o Evangelho, é algo que nós devemos fazer porque é o que temos que fazer. Fomos convocados a fazer. Paulo não tinha salário das igrejas. Ele fazia as tendas para poder se ajudar, mas aceitava as ofertas quando recebia. E assim parece que também eram os demais discípulos. Não tinham salários das igrejas. As igrejas não eram institucionalizadas como hoje. Por isso que as pessoas serviam por vocação. Que Deus nos ajude
a sermos fiéis ao seu reino, a servirmos independente de salários, e que possamos, sabe, ter essa intimidade de viver a graça de Deus, vendo a manifestação do seu poder todos os dias. De alguma forma, essa experiência diária que eles tinham e que perdemos porque hoje somos assalariados, ela possa vir de alguma outra forma sobre nossas vidas, para que nós possamos sempre ter diante dos nossos olhos que dependemos inteiramente de Deus, não de um plano de saúde, não de um plano de previdência, não de um salário mensal, mas que dependemos inteiramente de Deus. Que nós, pastores, nunca percamos isso. Que Deus te abençoe. Amado Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, por esta palavra, por essa reflexão que é tão difícil. Eu confesso, para mim, difícil. Não sei, talvez meus colegas pastores não tenham essa mesma dificuldade, eu não sei, mas para mim é difícil, Deus. Eu quero, ainda que hoje, vivendo como vivo, assalariado, eu quero, Deus, viver a experiência diária da Tua provisão, de ouvir Tua voz, de ver o Senhor respondendo a orações, atendendo o clamor dos nossos corações. E que cada irmão, cada irmã que está hoje assistindo este programa Conectar também possa experimentar da Tua provisão, do Teu amor, do Teu cuidado diariamente, Senhor. Como o Senhor nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Que nos preocupemos tão somente em pregar o Evangelho, de anunciar Teu reino, de fazer conhecido o Teu amor a todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar no nosso programa e até o próximo Conectar. Deus te abençoe.